Valdec, eu estou presente. Se precisar, eu posso presidir. Então, eu vou passar a presidência para a deputada Lucinha. Pode ser, deputada Valdec? Perfeitamente, mas é claro, lógico. Deputada Lucinha, por favor. Com a palavra agora, o novo deputado Valdec, que vai fazer uso da palavra por 10 minutos, por favor. Obrigado, deputada Lucinha, presidindo este expediente final. Senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais. Eu quero iniciar, antes de abordar o tema que preparei para esta intervenção de hoje, quero iniciar exatamente na linha do orador que me antecedeu, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, para cumprimentar a nossa comissão especial da Covid-19, que ontem encerrou os seus trabalhos árduos, porém frutíferos, trabalhos muito bem conduzidos pela presidenta da Comissão Especial e da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Quero saudar todos os membros, sem exceção, nas figuras das deputadas que integraram a comissão, deputada Lucinha, que preside agora o expediente final, deputada enfermeira Rejane, deputada Mônica Francisco, saudar o decano da comissão, nosso querido deputado Luiz Paulo, e saudar também, de maneira muito especial e até mesmo efusiva, o deputado Renan Ferreirinha, relator, e que apresentou um trabalho de fôlego, fez uma sistematização muito densa, muito organizada, que contou, é claro, com o protagonismo de todos os membros da comissão, mas que contou, evidentemente, com a organização, a sistematização, o aprofundamento das análises feitas pelo relator, deputado Renan Ferreirinha, que teve, inclusive, a gentileza de me remeter uma versão preliminar e estou aguardando, inclusive, que ele me remeta a versão final após os ajustes pontuais que serão feitos ao relatório final. É uma contribuição muito importante que se soma à contribuição da comissão especial, que foi presidida pelo deputado Chico Machado e relatada pelo deputado Rodrigo Bacelar, e eu tenho certeza que tanto o relatório Bacelar quanto o relatório Ferreirinha serão, e já estão sendo, aliás, insumos, muito importantes para o trabalho que nós temos pela frente no Tribunal Especial Misto, para relatar agora esta primeira etapa, que é a etapa da decisão da admissibilidade ou não da denúncia, e, em seguida, caso a denúncia seja admitida e o processo instaurado, o trabalho se voltará para a relatoria do processo propriamente dito, com vistas ao julgamento final do governador afastado. Então, quero fazer esse registro, cumprimentar a Alerj por esse esforço importante, de se aprofundar nas análises, de se aprofundar nos documentos, de fazer a oitiva das testemunhas. Então, todo esse trabalho precisa ser registrado, precisa ser, enfim, tornado público pelo esforço que o parlamento faz nesse momento de maneira muito significativa, tendo em vista o quadro dramático que vive o estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma observação inicial que queria fazer para, aí sim, deputada Lucinha, me voltar para um tema que me parece muito importante e que teve um fato novo, a meu ver, muito ruim, muito desagradável, que precisa ser enfrentado, que tem origem na publicação
do decreto número 10.502, de 30 de setembro de 2020. É um decreto federal, portanto, feito publicar pelo presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Este decreto institui a Política Nacional de Educação Especial. Entretanto, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, senhoras e senhores que nos acompanham, entretanto, este decreto representa um absurdo retrocesso, faz o Brasil voltar atrás há cerca de 30 anos em relação às políticas públicas de educação dos alunos com deficiência, dos alunos com necessidades educacionais especiais, já que o Brasil, deputada Lucinha, é signatário do Programa Mundial de Educação para Todos, que foi formulado em Jomtien, na Tailândia, em 1990, é o marco inicial desse processo. O Brasil também subscreveu, não só subscreveu, mas foi protagonista nesse debate, a Declaração de Salamanca, na Espanha, de 1994, que são marcos importantíssimos, marcos internacionais das políticas praticadas pelos países signatários de inclusão dos alunos com deficiência, de maneira que eles não sejam tratados pelo sistema de ensino como alunos segregados, apartados da convivência social, alijados do contexto da escola e tratados de maneira segregada em ambientes específicos. A Constituição Brasileira, a LDB, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e as Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos são todas as etapas importantes dos últimos anos que foram consolidando e qualificando o Brasil como uma das referências nas políticas de inclusão do aluno com deficiência. A deputada Lucinha sabe que, no passado, há 30, 40, 50 anos, essas crianças eram escondidas em casa. As famílias tinham vergonha de expô-las, como se fosse, uma marca negativa da família. Não tinham acesso ao sistema de ensino. Eram tratadas como estorvos por essas famílias que tinham vergonha, que tinham receio, que tinham medo, né? Enfim, isso foi sendo ultrapassado. Essas características foram sendo ultrapassadas. E cada vez mais, essas pessoas com deficiência, qualquer que seja a natureza da deficiência, qualquer que seja a severidade com que a deficiência se manifesta, essas pessoas passaram cada vez mais a serem consideradas como devem ser, como cidadãos, sujeitos de direitos, e as políticas devem se voltar para elas também. E a inclusão dessas pessoas, dos alunos do sistema de ensino, é muito importante, porque todas elas, deputada Lucinha, mesmo com deficiência, todas elas têm um potencial de desenvolvimento. Alguns mais, outros menos, alguns em certos aspectos da cognição, outras em outros aspectos, mas todas podem se desenvolver. Mas não se desenvolverão se forem tratadas como rebotalhos, como sujeitos que devem ficar num canto da escola, afastados de todo mundo. Que a convivência ensina. A escola ensina também pela convivência, pela interação humana, pela socialização. Então, eu quero aqui dizer que é muito triste e é preciso enfrentar esse retrocesso, que o Brasil jogue fora a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora, de 2015, é uma lei que está completando 5 anos, que o Brasil jogue fora o Plano Nacional de Educação, Lei Federal de 2014, cuja meta número 4 das 20 metas, a meta número 4 trata especificamente da inclusão da pessoa com deficiência, com superdotação, altas habilidades, transtornos globais do desenvolvimento. Isso já está posto no Brasil e tem referências impressionantes na escola brasileira.
na pesquisa em educação da pessoa com deficiência, nós temos alguns dos melhores quadros, deputada Lucinha, citados, inclusive, em pesquisas internacionais. Então, eu quero aqui dizer que a manifestação das entidades do setor, entidades do mundo acadêmico, o Ministério Público do Trabalho, associações que tratam especificamente da pessoa com deficiência, das políticas e da garantia de direitos das pessoas com deficiência, rejeitam esse retrocesso que faz o Brasil voltar a uma etapa anterior aos anos 90, quando a gente estava começando a sair do paradigma da segregação e inaugurar o processo de inclusão, que hoje é a diretriz prevalente. É claro, podem me perguntar, mas, Valdec, tem situações que são muito específicas. Sim, tem situações que são muito específicas, esse tratamento específico, paralelamente à inclusão. Ninguém está dizendo que não se pode fazer nenhuma abordagem especializada quando a deficiência assim requisitar. O que se está dizendo aqui é que isto é feito em complemento ao processo de inclusão do menino, da menina, da criança, do adolescente, do jovem na escola, no dia a dia, no cotidiano escolar, mesmo que ele manifeste uma deficiência. Enfim, então, eu estou muito preocupado, eu tenho conversado com especialistas do setor, eu tenho conversado com militantes dos movimentos sociais na área de educação especial. É preciso que a gente faça um movimento robusto para que o Brasil não jogue fora 30, 40 anos de estudos, de pesquisas, de debates, de legislação, né, que inclusive se tornou referência para outros países que avançaram na nossa direção, e a gente agora correndo o risco de um retrocesso colossal. Então, não aceito que as pessoas com deficiência, que os alunos com deficiência voltem a ser tratados como seres anormais, como excepcionais. No passado, alguns eram tratados até, deputada Lucia, como debilóides, né? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. São sujeitos de direitos, podem se desenvolver, podem crescer, podem avançar no processo cognitivo. Não aceitamos este retrocesso e nos somamos aos manifestações que acontecer. Faço um apelo aqui aos deputados e deputadas da bancada do Rio de Janeiro na Câmara Federal, que se manifestem, que se posicionem. É um decreto não pode, deputada Lucinha, um decreto não pode passar por cima de lei, um decreto não pode passar por cima de instrumentos legais mais elevados. O Plano Nacional de Educação é uma lei federal, a Lei Brasileira de Inclusão é uma lei federal. Um decreto não tem o condão de passar por cima, de revogar, de anular dispositivos. Vossa Excelência é uma deputada experimentada, foi vereadora na cidade do Rio de Janeiro, é deputada por vários mandatos, sabe muito bem que a gente não pode, que há uma hierarquia entre os dispositivos legais e um decreto não pode anular, neutralizar, tornar sem efeito o conteúdo de uma lei, nesse caso, de várias leis. Portanto, eu quero aqui fazer essa manifestação, pedir que os deputados e deputadas se aprofundem em relação a esse tema. É muito grave que a escola pública brasileira, que as escolas como um todo, porque muitas escolas particulares já há muito tempo também abraçaram o princípio da inclusão. É uma vergonha que o Brasil retroceda neste tema dos direitos humanos, nesse tema do direito à educação, nesse tema do respeito à diferença, porque diferença não é déficit, diferença não é um handicap, diferença é uma característica específica, especial, e como tal deve ser tratada. Portanto, deputada Lucinha, era a manifestação que queria fazer, denunciando o retrocesso representado pelo decreto 10.502, baixado pelo presidente da República em 30 de setembro, há 5, 6 dias de 2020, portanto, que precisa ser revogado, precisa ser enfrentado, precisa ser derrotado para que a gente prossiga com mais investimentos, com mais recursos, com salas multifuncionais, de recursos multifuncionais nas escolas, com professores de apoio especializado, com todo tipo de recurso pedagógico que precisa ser garantido às escolas para que a inclusão aconteça de fato e de direito. Quero mandar meu abraço especial, e aí concluo, para as professoras e professores que no dia a dia da escola fazem esse trabalho difícil, que é o atendimento educacional especializado, garantindo no dia a dia
sem câmera para filmar, deputada Lucinha, sem máquina fotográfica para fazer um registro, sem holofote, sem imprensa, todo dia, no miudinho, atendendo aquela necessidade específica daquele aluno que é cadeirante, que tem uma deficiência intelectual, que tem uma síndrome específica, e esses professores fazem esse trabalho, essa abordagem inclusiva indispensável. Então, quero terminar essa intervenção cumprimentando esses colegas que, sobretudo na educação básica, fazem esse trabalho que garante no dia a dia a inclusão, que deve ser um princípio a ser preservado. Muito obrigado, Lucinha. Tem mais algum deputado que queira usar da palavra?